Oi, minha gente, tudo bem? Olha, aí nós estamos aqui em mais uma edição, mais um episódio do podcast Pílulas da Educação. O podcast Pílulas da Educação, ele tem assim como intenção, como objetivo, democratizar o acesso ao conhecimento, né, de uma forma, digamos assim, dinâmica e acessível, né? Eu vou tentar trazer insights é, práticos, insights assim, é, do dia a dia, né, sobre diversos temas da educação. O formato, ele é muito ideal para aquelas pessoas que vivem na agitação do dia a dia, mas não querem abrir mão da informação e do conhecimento, né? Vou, como eu disse, trazer alguns temas sobre educação, né? Democratizar esses temas, torná-los acessíveis como coisas assim, como elementos do dia a dia mesmo, da prática dessas minhas 3 décadas de docência, né? Como técnicas de estudo, como até mesmo sobre as novas tendências da educação, entendeu? Então, a questão é essa, é trazer um podcast, um videocast que as pessoas possam ter acesso a determinadas informações e criar esse, como é que eu diria, esse acesso ao conhecimento, ao estudo, né, à reflexão, à discussão. Eu espero que vocês acompanhem e que vocês gostem muito desse podcast, ok? Eu sou Lázaro Gomes, na verdade, eu sou licenciado em desenho artístico e artes plásticas e traduzindo, eu sou um desenhista artístico, né? E sou um profissional da área de artes visuais, que implica dizer também a cenografia, o figurino, a escultura, a pintura, o desenho, a modelagem, né? E eu tenho, então, como eu disse, já 3 décadas na área da educação, né? Porque eu fiz também uma pós-graduação em patrimônio cultural e história da arte. E desde 2006 que eu venho acompanhando as questões do Enem. Então eu me sinto assim na obrigação, né? Porque eu sou professor do ensino médio e eu torno os alunos aptos e preparados para as questões concernentes à história da arte, né? O Enem ele explora muito o conhecimento das vanguardas artísticas, da arte contemporânea, e esse, então, aqui é o meu papel. Na verdade, tudo começou assim. Eu fiz um curso prático de formação do repórter, né? Desmistificando a comunicação, né? Com Taíque Carvalho, a nossa querida Taíque Carvalho, jornalista e repórter que trabalhou na TV Bahia, também conhecida como a fada do tempo, né? Hashtag Taíque não erra, ela está sempre dando as dicas. E esse curso, sediado na Uninasal, foi um curso razoavelmente rápido, né? Foi um curso de 60 horas, presencial, e que eu validei muito, porque ela deu muitas dicas interessantes, muitas coisas legais, uma turma super engajada, interessada, e ao final do curso, tá aí que fez, digamos assim, um tipo de diagnóstico, né? Diagnosticou cada aluno, imprimindo a sua opinião sobre a tendência, sobre a vocação, sobre o jeito que cada um levava. E ela diagnosticou para mim, falou assim: olha, Lázaro, eu creio que você pode explorar, digamos assim, o formato do podcast, porque você tem uma aptidão para essa tendência, digamos assim, né? Então eu fiz o primeiro insight, eu gravei um videocast com a queridíssima Lu Amor Divino, né? Luciane Amor Divino, uma
uma pessoa com deficiência, uma cadeirante, e ela realmente trouxe de maneira acessível e prática os esclarecimentos sobre o capacitismo. Então foi algo muito interessante e então nasceu essa, essa ideia de fazer esse podcast, ou a gente pode chamar de videocast, assim, em formato de pílulas, né? Como eu falei, ideal para as pessoas que estão no corre-corre e não querem abrir mão do conhecimento e da informação. Então, hoje, eu estou aqui, mais uma vez, para dar prosseguimento a um novo episódio do podcast Pílulas da Educação. E eu trouxe para entrevistar, para bater um papo, para trocar uma ideia, uma pessoa muitíssimo especial para mim, porque eu sou um grande admirador dela, né? Mas profissionalmente, mas também nós somos amigos há muitos anos, né? Somos amigos de adolescência, praticamente de criança. Então eu trouxe hoje para a gente discutir alguns temas, abordar alguns temas, que, na verdade, muito práticos do nosso dia a dia da educação. Eu trouxe a professora Roberta Mello, que pode se apresentar para nós. Eu não vou correr esse risco, eu gostaria que você se apresentasse, Roberta. Tá bem. Antes de tudo, obrigada, Lázaro, pelo convite, pela amizade, né, pela fidelidade, amizade de longos anos. E é um prazer estar aqui hoje podendo compartilhar e conversar um pouco sobre um tema que nos é muito caro e um tema que é comum para a gente, né, do nosso dia a dia, da nossa lida. Então, como o Lázaro já falou, meu nome é Roberta Mello, eu sou professora de didática nos cursos de licenciatura na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia e trabalho também com a pós-graduação em educação. Ah, sim, muito interessante. Ela tem um currículo vasto, na verdade, mas eu acho assim, um dos grandes pontos da minha admiração pessoal a Roberta e a toda a família dela é exatamente essa simplicidade, né? Porque tem uma bagagem muito grande, mas são pessoas muito acessíveis, muito, né? Muito acolhedoras Que também, né, bom. Roberta? Olha, minha Ótimo. gente, sim, minha gente, eu hoje trouxe um tema aqui, assim, que, ao meu ver, porque eu tive a ideia desse tema, né? Porque eu tenho um questionamento, Roberta, assim, existem, para ser professor, olha, eu vou dizer isso, vocês me deem licença, me permitam, porque, na verdade, questionando alguns alunos e algumas pessoas no comum, as pessoas não entendem, não sabem direito o que é uma licenciatura e não sabem o que é a licenciatura em detrimento ao bacharelado, né? Não tem essa noção. E a licenciatura é aquilo que torna apto o professor, a pessoa para a sala de aula, para o processo ensino-aprendizagem, né? E e a prática docente, a prática de sala de aula, ela tem uma série de, digamos assim, de itens, de tópicos, de elementos formador do profissional, né? E que, inclusive, são elementos e temas que a gente encontra muito facilmente ao, ao ler algum projeto, não é? Ao ler alguma, algum manifesto, alguma coisa assim, é organizado desse jeito. Então, por exemplo, eu vou tentar, Roberta, te pedir para tentar desmistificar ou distinguir, conceituar de uma maneira prática para as pessoas que acompanham o podcast, o que é pedagogia e o que é didática. Porque na minha experiência pessoal, percebo que as pessoas não contêm essa distinção, entendeu? Às vezes até fazem alguma crítica a alguma instituição, alguma coisa, tem problemas na pedagogia, né? Uma pedagogia deficiente, didática, mas na verdade não sabem distinguir. Aí eu gostaria que você tornasse
esses conceitos acessíveis, assim. Como é que as pessoas podem entender o que é pedagogia? É uma coisa mais ampla, e o que é a didática? Pronto, então vamos lá com essa pergunta difícil, né? Mas veja bem, aproveitando que você colocou, Lázaro, eu queria dizer assim que é, a profissão docente, né, ser professor, ser professora é uma tarefa extremamente complexa. Não é uma coisa simples, porque nós somos atravessados por questões de várias ordens simultaneamente no dia a dia. E aí é muito comum os estudantes lá da licenciatura me dizerem assim, professora, mas como é que eu devo proceder? Como é que eu devo fazer diante de determinada situação? Então, assim, eles tendem muito a colocar uma questão que é a seguinte: o curso de licenciatura, ou os cursos de licenciatura de um modo geral, não preparam o professor para trabalhar numa sala de aula com tudo que ela tem, né? E aí eu costumo dizer, olha, nem o melhor curso do universo vai lhe dar todos os instrumentos e dispositivos para lidar com todas as situações possíveis de uma sala de aula. Porque são muitas situações que ocorrem ali que a gente não pede, não deseja, não sabe o que vai acontecer. Simplesmente acontecem e aí a gente tem que agir, né? E aí eu lembrei de um autor chamado Philippe Perrenoud, que ele diz assim, que o professor age na urgência e decide na incerteza. Robertinha, sem te interromper, eu tenho assim umas recordações muito boas da escola de educação, né? Porque eu fiz licenciatura e eu estudei lá na FACED. E eu tive uma professora chamada Eliana, que ela disse uma coisa que me marcou muito na minha época, que ela disse assim, olha, uma coisa é a teoria, a outra é a prática. Vocês podem estudar todos os tipos de teoria aqui na escola de educação, mas vocês vão entender o que é ser professor quando vocês forem para a sala de aula. Inclusive, ela disse uma coisa que para mim foi muito significativa. Ela disse: o professor tem o poder da palavra. E com uma palavra, o professor pode construir um grande ser humano, uma pessoa muito potente, muito que tenha a autoestima, a autoconfiança grande. Mas com uma palavra só, ele também pode destruir uma pessoa para toda a vida, né? Então, além de ser complexo, como você falou, complicado, também é responsável, né, esse papel do professor. Muito. E assim, eu vou voltar a essa questão que você acaba de colocar aí, mas primeiro eu vou responder a pergunta, Sim, tentar, né? certo. Então é o seguinte, quando nós pensamos em pedagogia e quando nós pensamos em didática, né? O que é que difere, o que é que caracteriza cada um desses campos. Então, tentando ser bem sintética para caber aqui na pílula, não é? Sim. É assim, nós temos o campo da educação como um grande campo de conhecimento e ações, e dentro desse campo nós temos a pedagogia. E a pedagogia, o que é que ela faz? Ela estuda todos os processos educacionais formais ou não formais. E aí, numa reflexão hierárquica, nós temos a educação, a pedagogia, e dentro da pedagogia nós temos uma área chamada didática. E o que é que a didática faz? A didática estuda os estruturantes do processo de ensino. Quais são esses estruturantes? A formação de professores, avaliação, metodologia de ensino, os recursos utilizados nos processos de ensino e aprendizagem, os objetivos de aprendizagem que os professores precisam pensar e implementar no início de cada ano letivo, semestre, bimestre, como for organizado ali o currículo. Então, assim, a didática, ela é um campo de conhecimento que estuda exatamente o processo de ensino e os seus elementos, né? E os seus estruturantes, que são esses que eu acabei de falar. A pedagogia é uma área ampla que estuda a educação em suas diversas naturezas e concepções formais ou não formais. Então, a grosso modo, é isso. Quem quiser saber mais um pouquinho, pode buscar um autor chamado José Carlos Libânio, que é um autor que trabalha há muitos anos com essa temática. Sim, né? Roberta, a gente ouve falar assim de pedagogia libertadora, de pedagogia progressista, a gente ouve falar de pedagogia tradicional, geralmente usadas pelas escolas religiosas, a gente ouve falar de pedagogias modernas, né? Então, essa distinção,
assim, breve, o que é uma pedagogia libertadora, o que é uma pedagogia progressista, né? O que é uma pedagogia tradicional e o que é uma pedagogia moderna. Uhum. É muita coisa para falar, para caber numa pílula Rápido, só. Mas assim, eu vou tentar. E queria voltar, Lázaro, à questão que você colocou da teoria e da prática, né? sim, Eu entendo assim que a teoria e a prática, elas têm um movimento de estruturação distintos, né? Na teoria, a gente consegue refletir, pensar e construí-la de uma forma muito mais acelerada. A prática, a gente não consegue avançar muito assim rapidamente, porque a prática ela impõe muitos condicionantes, né? E lidar, por exemplo, em educação, que é o que a gente está tratando aqui, e lidar com a educação, o fato humano, os sujeitos, né, é algo de uma complexidade muito grande. Então, assim, no dia a dia, essa prática no campo da educação, ela avança de uma forma muito lenta, né? Porque ela avança, às vezes ela retrocede, às vezes ela fica estagnada. E aí, assim, a forma de estruturação desses dois campos é uma forma distinta, são formas distintas, mas eu entendo que são campos que não se desarticulam, né? Porque a todo momento nós estamos buscando em alguma leitura, em alguma perspectiva, em alguma pedagogia, né? Seja ela tradicional, progressista, libertadora, possibilidades, caminhos para que a gente possa abordar as relações interpessoais, professor, estudante, estudante, estudante. Então, assim, eu acho que são dois campos que estão conectados e que têm os seus próprios modos de funcionamento. Agora, sobre a pedagogia libertadora, eu acho que isso é uma questão muito importante, porque, a grosso modo, a gente costuma lidar o tempo inteiro com questionamentos, críticas da pedagogia tradicional, mas muitas vezes sem saber o que é exatamente, o que caracteriza essa pedagogia tradicional, sim, sim. não é? Onde é que ela peca? Quais são as suas fissuras ali, né? E a pedagogia libertadora e a progressista, né? Onde é que elas se encontram e o que é que difere cada uma delas, né? Então, assim, do ponto de vista da pedagogia tradicional, a gente pode pensar que traz uma concepção de educação, de ensino e de aprendizagem muito voltada para um sujeito que nada sabe, né? Então, eu não digo assim que são todos, mas muitos profissionais da educação que acentuam mais a sua prática, né? Nessa perspectiva tradicional, eles partem do princípio de que o sujeito que ali está na sua frente, os sujeitos, né, não sabem nada, não carregam nenhuma experiência de vida, por menores que eles sejam, né, por mais novos, assim, pelo fato de ter pouca idade. Então, parte numa perspectiva de que tem que ensinar absolutamente tudo. E que aquele sujeito, ao lidar com o seu próprio processo de aprendizagem, ele não tem nada a florescer. É uma né? relação verticalizada. Totalmente, totalmente. Se a gente para pensar numa pedagogia progressista, é uma pedagogia que propõe um lugar de autonomia desse sujeito, que descentra o professor do processo, como na abordagem tradicional. Né? Então, assim, na abordagem tradicional, o centro do processo é o professor, é aquele que está no lugar do sujeito suposto saber, que para tudo tem resposta, né? Então, assim, só ele é quem sabe, todas as respostas vêm a partir dele e da sua perspectiva. Nessa abordagem progressista, o professor sai de cena e cede lugar ao estudante como sujeito. Aí é que está a grande diferença, né? Então, ele passa a ser visto como um sujeito histórico, cultural, social, alguém que tem algo a dizer, que tem voz, que tem experiência e é um sujeito do presente. Então, é uma concepção de educação, nessa abordagem progressista, que a educação é uma educação que lida com os sujeitos do presente,
porque não está pensando na formação no futuro. Então, assim, hoje, por exemplo, a gente tem uma perspectiva educacional que foi implementada nos currículos e nas políticas educacionais do Brasil, que diz, por exemplo, que lida com o trabalhador consumidor do futuro. Então, é um contrassenso, né? É. Se a gente está falando de educação, poxa, e aí, se a gente fala de uma pedagogia, de uma abordagem libertadora, o que é que a gente está falando? Temos como principal referência Paulo Freire, né? E aí, na pedagogia libertadora, Paulo Freire fala uma coisa que, ao meu ver, é muito profunda e muito movente, que é o seguinte, o sujeito, quando ele está no processo de aprendizagem e ali nos seus processos de educação, ele precisa aprender, sim, um conteúdo que esteja situado historicamente, culturalmente, mas ele precisa se enxergar enquanto sujeito naquele conteúdo. É a contextualização. E por que é movente? É movente porque, na medida em que eu me vejo como sujeito que está no mundo, está com o mundo, está com os outros, eu vou passar a reconhecer o meu lugar. E se for um lugar que eu não esteja satisfeita, Sim. eu vou me mobilizar, Sim, né? sim. Para tentar agir individual e coletivamente no sentido de modificar essa realidade. Sim, eu sou um grande admirador de Pedro Vasco Moreto, né? E tem uma colocação dele assim, que a educação para a cidadania, que é progressista, ela contradiz o aluno que é o indivíduo que é um depósito de conhecimento para um indivíduo que é gestor do conhecimento, né? Então difere nisso, assim, você descarregar conhecimento sem a preocupação de como aquele aluno vai gerir aquele conhecimento que você está passando para ele. É a questão da autonomia, não é? Né? Olha, vamos passar para uma outra abordagem? Vamos. Olha, existe assim, digamos, existe uma discussão, eu acho assim, diária, porque esse projeto, essa pílula, ele está muito baseada no dia a dia, na prática, né? Porque essas 3 décadas minhas de docência, assim, eu vi foi coisa, né? Eu vivi foi coisa, assim. Acredito. E aí foi um aprendizado muito grande, né? Aí o aluno tem, assim, vários questionamentos, que são alguns procedentes, outros menos, né? Porque estão ali baseados no interesse adolescente, infanto-juvenil, etc. O aluno pergunta assim, mas meu Deus, para que eu quero aprender isso aqui, né? Não vou usar de forma nenhuma, tal. Ou então, e também alguns alunos trazendo, claro, assim, inúmeras outras problemáticas, dormem em sala de aula, né? Aproveita a aula para dormir. Ou então eles conversam paralelamente, né? O professor está ali expondo aquele conteúdo, aquele currículo, e o menino está aqui, tererê, tarará, não está, né? Agora saiu a lei de proibição do celular na sala de aula, mas é engraçado, né? Que me trouxe à tona um reconhecimento. Quando os meninos podiam usar celular, eles conversavam paralelamente menos. Lê do engano, porque eles estavam conversando paralelamente através do celular, da mensagem, né? E agora que eles não têm o celular, eles voltaram a conversar paralelamente, verbalmente, né? Se dispersam, enfim. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque existe um dos elementos didáticos, é a metodologia, né? E se faz assim, existe uma semelhança, ou é sinônimo. Metodologia é a mesma coisa que estratégia nos projetos pedagógicos, quando se escreve, e qual é a relação que os recursos têm com a metodologia? O que é um repertório metodológico? O professor, por exemplo, assim, outra problemática, o que a gente testemunha muitas vezes. Tem professores indispostos, alguns professores se indispõem, dizendo melhor, a responder algumas perguntas que os meninos fazem em sala de aula, mas porque consideram que o menino não estava atento, não estava prestando atenção. Então, se não estava prestando atenção,
por que eu vou responder uma coisa que eu já disse? Então, qual é a veracidade da teoria de que o menino pode perguntar 1000 vezes e o professor tem a obrigação de esclarecer 1000 vezes até que o aluno até que o aluno entenda? Existe limite disso? Isso tem uma relação muito grande assim, com a metodologia do professor. Por exemplo, existe aula enfadonha, existe aula cansativa, existe aula dinâmica. Que relação esse dinamismo e essa vagarosidade, essa lentidão da aula tem a ver com a metodologia? Tá entendendo? É importante o professor ter um repertório metodológico. Eu queria que você pudesse desmistificar um pouco isso aí. Muitas coisas. Muitas coisas aí fervilhando. Olha só. O que eu observo, Lázaro, é que assim, existe uma preocupação muito grande, e eu acho que é uma preocupação justa, a respeito dos modos de ensinar, dessas metodologias que, em alguns planos, são chamadas de estratégia. Então, metodologia ou estratégia. E aí, o que é que acontece? Acontece que pensar em metodologias e estratégias que saiam desse lugar chato, enfadonho, cansativo, dá trabalho. Então, assim, planejar uma aula com estratégias onde eu torne aquela aula, aquela explicação interessante, dinâmica, envolvente, sedutora, né, para que os estudantes de fato estejam ali implicados no processo, isso dá trabalho, porque o professor tem que parar, tem que conhecer a turma, tem que conhecer a escola, tem que ver quais são os recursos disponíveis para ele, se utilizar e fazer daquela aula uma coisa legal. É necessário tempo para pesquisar, não só a forma, mas também o conteúdo. Eu observo que, muitas vezes, esses conteúdos eles são trabalhados em salas de aula muito assim, do lugar distante, sabe? E poucas vezes, né? Poucas vezes os professores lançam espaço para que os estudantes digam o que é que eles sabem sobre aquilo, o que é que eles já viram, né? Então, assim, onde você já ouviu isso? O que é que você já viu? O que é que você sabe? Até porque o fluxo de informações hoje em dia tem um volume... Demais, Exato, tem um volume grande, é dinâmico, é rápido, o pessoal acessa, vê, lê, conversa. E aí, na medida em que, na minha metodologia, na minha estratégia de aula, eu abro espaço para que esse estudante protagonize, abra mão daquela abordagem tradicional, né? De eu ser o centro ali, vivo da coisa, mas assim, abra espaço para que o estudante também tenha a sua voz, né? Fale para a gente conheça de que lugar, né, que ele está falando. Eu acho que esse, por exemplo, é uma alternativa. Eu gosto muito de conversar com os estudantes da licenciatura, que é preciso contextualizar e abrir vias de diálogo, né? Sim. Embora não seja uma coisa trivial e fácil de fazer quando você tem uma sala com 35, 40, 50 estudantes, né? Mas é uma coisa possível, entende? E um outro aspecto das muitas coisas, né, que você colocou aí, que eu fiquei pensando, foi sobre o processo de aprendizagem ter também as suas dores. Sim. Então, assim, é claro que a escola precisa trabalhar, os professores precisam trabalhar no sentido de que esses alunos se sintam envolvidos, desafiados, né, seduzidos a estarem naquele espaço e naquele fluxo, né, de atenção, de aprendizagem. No entanto, para aprender, existe também a necessidade de um esforço físico, mental, emocional, né, que demanda... A gente está lendo um livro, né, que às vezes é um livro árido, complicado, e você tem que ler e reler para poder compreender. Então, assim, essa é a parte espinhosa da aprendizagem, e a gente também não vai dizer que tudo são flores, né? E é preciso trazer para a reflexão também esse outro lado, muito embora eu concorde com você
que as aulas, de um modo geral, as estratégias e as metodologias é um ponto muito desafiador e que pode colaborar ou não, né, para a construção aí das aprendizagens. Roberto, eu vou, você não perca o seu raciocínio não, mas, por exemplo, eu vou aqui ilustrar, assim, às vezes eu ouço um professor dizer assim, né? Ah, mas veja, eu preparei uma aula maravilhosa e o aluno não deu valor nenhum, não prestou atenção, não deu importância. E eu fico cá com meus botões me questionando, maravilhosa para quem essa aula, né? Porque às vezes, se colocar no lugar do outro, é perigoso isso, essa minha colocação, mas muitas vezes as metodologias, elas não têm uma visão desse protagonismo, entendeu? Juvenil, do aluno, assim. Eu vou criar, aliás, até para desmistificar mais ainda e traduzir, metodologia são métodos, formas, né, de se dar aula. Então, os slides, o data show é uma metodologia, não é? A teoria pode ser uma metodologia prática. A discussão, o diálogo, o bate-papo é uma metodologia. Pronto, a linguagem, a forma de comunicar, Sim. tudo isso se concentra, né, nessa compreensão E, de metodologia. obviamente, isso daí é um ponto, um ponto assim, crucial para o aprendizado, né? Porque se o professor usa uma metodologia que não alcança, obviamente o aluno também não aprende, né? E talvez a causa não amenizando a postura indevida de alguns alunos, mas muitas vezes o interesse da aula está diretamente relacionado à metodologia, não é? O envolvimento, a aprendizagem, né? O aluno pode ou não. E é verdade isso aqui de que o aluno não entendeu de uma forma, aí o professor mudou a metodologia e o aluno aprendeu. Quer dizer, depende muito da metodologia para que o aluno apreenda aquele conhecimento. É isso, não é? Pois é, e aí a gente vai tocar, né, na questão de composição de repertório metodológico, né? Porque nem todas as pessoas aprendem da mesma forma, né? Algumas pessoas aprendem mais ouvindo, outras lendo, outras protagonizando mesmo, outras fazendo, né? E aí, quando o professor, a professora, lança a mão de uma metodologia mais plural, né? Que ele pluraliza esses processos, essas atitudes, ele consegue atingir um número maior de estudantes. Porque é recorrente. E também, assim, com muita razão, alguns professores fazem um grande questionamento assim, eu tenho 40 meninos, como é que eu vou conseguir alcançar todo mundo com uma única metodologia? Né? Eu acho que é exatamente essa pluralidade, né? Você usar várias metodologias diferentes, porque em determinado momento você vai alcançar alguns deles, né? Pois é, e assim a gente tenta fazer até dentro da própria universidade. Então, tem pessoas que têm uma capacidade de falar muito grande, fala super bem e apresentam seminários assim irretocáveis. Outras pessoas têm uma facilidade imensa de construir textos, né? De redigir, de escrever. Outras têm uma capacidade fantástica ali do criativo, né? De criar, de ir ali na frente, de representar, de fazer uma música. Né? Pois é, então, assim, por que dentro da nossa composição metodológica de repertório não dá espaço para essas diversas linguagens, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante. Olha, eu vou pegar então a deixa para ir para um outro ponto que também é muito questionável, né? Porque até mesmo eu, na minha prática como professor de arte, né? Porque eu atualmente no ensino médio peguei ali o viés, a vertente da história da arte, porque é uma demanda do Enem. O Enem aborda muito temáticas das vanguardas artísticas europeias e da arte contemporânea, né? Dessa loucura que a gente conhece, né? Mas, como é que diz? Eu sempre tive um conceito que eu criei pessoal. O professor de arte, por exemplo, para ele avaliar, é atribuído a ele um poder divino, né? Porque você vai avaliar uma coisa extremamente subjetiva, que é a criatividade, que é a sensibilidade estética, que é a visão de mundo, né? Porque
A arte é nada mais, nada menos do que, dizem, eu não, na verdade, não sei o autor, mas eu vi um princípio, uma frase dizendo assim, que a primeira manifestação de identidade pessoal, individual, é quando alguém acha pela primeira vez uma coisa bonita. Ou então quando alguém acha uma coisa bonita. Porque é uma coisa que não dá para você transferir. Quem acha bonito é você e acabou. Então é uma profunda manifestação de individualidade, quer dizer, de pessoalidade, né? Achar uma coisa bonita é o que é também uma grande discussão em arte, né? Tem principalmente a arte contemporânea, que parece sempre uma loucura, uma maluquice, e tirar a beleza daquilo, né? Porque, na verdade, a arte contemporânea é um reflexo do homem contemporâneo. Mas, sem querer fugir do tema, eu queria que você também decorresse um pouco sobre a avaliação. Por exemplo, assim, os alunos ficam revoltados, né, quando tomam uma nota baixa. E eu, assim, na minha prática avaliativa, eu descobri uma coisa que é salvífica, que depõe totalmente a favor do professor, que é a criação de critérios para avaliar, porque muitas vezes os professores avaliam e o aluno não entendeu o que foi que ele avaliou. Como também existem inúmeros entraves aí. Por exemplo, tem um professor da área de exatas, da área de humanas, que ele usa como metodologia uma peça teatral. Mas qual é a capacidade que o professor tem de avaliar uma peça teatral se não é da área dele, né? Mas, assim, trazendo a síntese da coisa, é o seguinte: a provocação. A avaliação é um instrumento de poder. O que é avaliar, na verdade, assim? Por exemplo, existe assim um costume. Você tem agora, sobretudo as escolas adotaram recentemente 3 períodos, antigamente eram 4 períodos, 4 unidades, né? Agora 3 unidades. Aí digamos que uma unidade tenha 3 meses ou 4. Aí o professor ensina uma coisa na primeira semana da unidade e cobra o conhecimento dela na última semana da unidade. Esse processo todo não fez com que o aluno, o menino, esquecesse aquilo que ele aprendeu, ou então eu tenha que revisar? Enfim, eu não sei se você está conseguindo me entender, mas o que eu queria que você falasse assim, sinteticamente, o que é avaliar, não é? E até quando a avaliação é um instrumento de poder, porque, entende assim, qual a função verdadeira da avaliação. Uhum. Não sei se eu problematizei demais. Bastante. E assim, Mas, na verdade, eu não vou nem me propor a responder, a trazer uma resposta, mas fazer uma reflexão sobre essas questões que você sim, colocou, né? certo. Eu acho que, primeiro, Lázaro, veja só, é importante a gente entender que no processo educacional, nós lidamos o tempo inteiro com muitos paradoxos, infinitos paradoxos. E são paradoxos, muitas vezes, que engessam a ação do professor, a ação da escola. Por exemplo, nós sabemos que os modelos avaliativos hoje no Brasil, eles seguem determinações do Banco Mundial. E o Banco Mundial está diretamente alinhado com políticas neoliberais, né? E aí o que acontece? Acontece que toda essa perspectiva, não só de avaliação, mas de educação, ela entra nas escolas a partir da legislação. Então, toda a legislação da educação brasileira, ela está alinhada com a concepção neoliberal de educação. A educação deixa de ser direito, passa a ser produto. E aí o que acontece? Essa concepção dentro das escolas, se a gente for pensar do ponto de vista da avaliação, a gente vai entender que por que o professor, você deu um exemplo aí, ele só avalia o estudante lá no final. Ele trabalhou o processo inteiro da unidade, mas a avaliação vai ser no final. Por quê? Se, de outro modo, nós professores e professoras sabemos que, dependendo da concepção de avaliação que esse professor tenha, isso pode mudar. Então, assim, olha, eu vou decidir que a partir de agora eu não vou avaliar os meus estudantes mais apenas no final da unidade. Eu vou pensar numa estratégia e num dispositivo que me permita acompanhar o processo.
E a partir desse acompanhamento do processo, eu vou, baseada nos meus critérios, vou avaliar os estudantes. Muito bem, o professor pode até decidir assim, mas acontece que quando a gente olha para a estrutura, né, como é que os cursos, né, o currículo, ele está estruturado dentro da escola e segue essa lógica neoliberal, a probabilidade de eu conseguir avaliar processualmente o meu estudante, ela cai muito. Porque toda a configuração ela está dada de modo que não me permita avaliar processualmente. Sim. Agora, é lógico que existem as brechas, e nas brechas a gente vai agir, né? Aqueles professores que querem, de fato, subverter, Sim. né? E contrariar essa lógica neoliberal. Então, assim, quando você diz assim, a avaliação é um instrumento de poder, se eu entendo a avaliação numa perspectiva classificatória e excludente, é um instrumento de poder. Se eu trabalho nas minhas disciplinas, com as minhas turmas, baseado nessa concepção, sem dúvida. Então, não só um instrumento de poder, mas um instrumento de controle, né, dos processos de modo geral. Porque, assim, na medida em que você enfoca a questão da nota, da média, no processo ali, né, de ensino e aprendizagem, os estudantes vão mirar o tempo inteiro a nota e a média. E aquilo que for preciso para nota e a média, eles farão, né? Ainda que não tenham aprendido muita coisa, não tenham compreendido muita coisa, mas assim é para fazer, tá? Eu vou fazer porque eu preciso da nota, eu preciso da média, eu preciso passar, né? De outro modo, se o professor, a professora entende a avaliação na perspectiva formativa, muito bem. Ele pode encontrar alguma brecha que permita utilizar dispositivos no processo. E aí a gente está falando de dispositivos que permitam acompanhar evoluções desses estudantes. Agora é que está. Essas evoluções, muitas vezes, até que ponto elas permitem que o estudante dê um salto de um ano para outro? Às vezes são evoluções que não chegou nesse lugar, né? Sim. E aí o que fazer se o nosso currículo, a nossa escola, a nossa estrutura está toda pautada nessa seriação e que tem um tempo, né? E assim, muitas vezes o tempo do sujeito é diferente, mas a escola está estruturada nesse tempo. E aí o que é que vai fazer com esse sujeito? Ele vai repetir o ano porque o tempo dele não coube nesse um ano aqui, Sim. né? Então, assim, quando você coloca se a avaliação é instrumento de poder, eu diria que, dependendo da concepção de avaliação que o professor se mobilize, eu diria que sim, né? E o que foi mais foram muitas coisas, mas, assim, a grosso modo, o que eu captei foi isso, né? Não, eu falei sobre o descontentamento do aluno em ser avaliado muitas vezes, né? Ele acha que aquele conceito que foi dado a ele foi injusto, né? Isso acontece muito, por exemplo, eu fui do ensino básico, da educação infantil, do Fundamental 1, mas isso é muito recorrente, por exemplo, na universidade. Os estudantes questionam, né? É muito recorrente. Todo semestre o estudante vem me questionar, professora, por que a nota foi essa, né? Sim. Embora eu tenha muito cuidado em explicitar para cada atividade os critérios e tudo mais. E aí, esse descontentamento, muitas vezes, Lázaro, eu entendo que é uma questão assim muito do tipo de reflexão que a gente faz a respeito da nota. Porque a nota, a gente passa a ser a nota que a gente tira nesses espaços, né? Exato. Então, assim, você é o 5, você é o 3, você é o 10, né? Você é o 9. E essa reificação do quantitativo, né, dentro das instituições de ensino é muito viva ainda, muito embora nós tenhamos assim um grupo de professores, de coordenadores, de profissionais que tentem trazer esse outro lado, esse outro significado do processo, das relações, do humano. Claro que a aprendizagem dos conteúdos ela é fundamental, porque um profissional não se faz, né? Tão somente não se faz de um lado apenas. Então a gente precisa das duas coisas, precisa da linguagem técnica, do conteúdo, da linguagem
humana, né, corporal, sensível. Precisamos de tudo isso para nos tornar profissionais. Mas assim, eu entendo que a queixa, né, essa queixa é muito recorrente porque nós estamos num modelo de sociedade, de comunicação, onde as pessoas têm o valor que é atribuído ali pelo processo ali, sabe, da sua Sim. aprendizagem. E inclusive é um valor que ele é uma catarse, né? Assim, é uma leitura da vida, porque o menino vai para o ensino médio sabendo que ele vale 2, que ele vale 3, que ele vale 5, né? Que ele vale 6, né? Tem assim, né? Só para ilustrar, uma colega minha de trabalho há muitos anos atrás me contou um fato interessantíssimo. Ela disse que ela é professora de biologia, né? Então, ela disse que o filho dela fez uma avaliação e é, quando trouxe a avaliação, ela foi pegar a avaliação e começou, mas por que você errou isso aqui? Uma bobagem disso aqui, errou isso aqui, uma bobagem isso aqui. Aí o menino pegou a prova assim e disse, minha mãe, eu acertei esse aqui, e esse aqui. Porque você só está trazendo em relevo o que eu errei. Pois é a aprendizagem baseada no erro, né? E É, não no acerto, exato. né? Inclusive tem um princípio assim filosófico que diz que a gente tem a música de Lulu Santos, né? Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta que diz assim, de pessoas que digam, de seres que digam mais sim do que não, né? Tem uma Ah, parte sim, assim tem. na letra da música e é confirmado na psicologia que a primeira palavra que uma criança aprende é não. Ela fixa mais porque a criança, como é muito livre, ela faz as coisas e então, não faça isso não, não pegue isso não. Ela pega o não fácil. E é um não que se repete durante a vida inteira, inclusive na escola, né? Você não se permite, você não se acredita, você não aposta, você não aventura, você não é tudo mais voltado para o não. E eu acho que um dos grandes papéis da educação é ajudar o ser humano a dizer sim, né? A se dizer sim, Exato, a si mesmo, a dizer sobretudo. sim à vida. Olha, minha gente, nós estamos concluindo assim o nosso podcast. Poderia dizer assim concluindo, né? Eu não vou assim me ousar a anunciar o próximo episódio, mas eu tenho uma coisa assim, tem uns elementos da educação que eu gosto muito e que eu uso muito. Um se chama significação de conteúdo, né? Que é quando o professor concilia o aluno com o que ele vai ensinar antes de ensinar, porque na verdade é, ensinar é de repente aprender e o aluno já traz muito conhecimento da vida dele, né? E o outro é a contextualização de conteúdo, porque quando você ensina uma coisa estanque por ela própria, pelo próprio assunto, o aluno aprende mais se você ajudar ele a ver aquele conteúdo contextualizado com outros fatos paralelos e ao seu redor, né? Aí o menino amplia um pouquinho mais. Mas nesse processo aqui de conclusão, Roberto, eu quero te fazer uma pergunta um tanto quanto, é, digamos assim, complexa. Se fala muito de uma crise na educação, né? Essa crise existe mesmo, ao seu ver? Qual é a crise, qual é o cerne, qual é o motivo dela? E a gente conclui com essa pergunta. Qual é a crise da educação? O menino está estudando e não está aprendendo, ele está assim... só para ilustrar um pouco mais essa pergunta, digamos assim, o menino chega com 15 anos, 16, 17 anos, 18, não sabe o que é que ele vai fazer na vida, né? E aí, todas as vezes que eu encontro alunos assim, sem a consciência vocacional, sem a consciência, pelo menos da hipótese da profissão, eu fico vendo que houve alguma deficiência na educação dele, porque se ele fosse bem acompanhado e educado, ele ia vislumbrando essa, esse seu papel social quando ele saísse da educação básica, entendeu? E assim, então são várias coisas, né? Essa aí é essa coisa da tecnologia, tudo é muito complexa a pergunta e provavelmente a resposta, mas
se você conseguir sintetizar num conceito, numa ideia, assim, para... Eu consigo pensar muitas coisas, né? E assim, que não, talvez a gente não tenha tempo de colocar tudo aqui, mas você falou da crise educacional, eu concordo, né? Totalmente, que a gente tem sim uma educação eternamente em crise. E eu diria até, Lázaro, que na história do Brasil, a educação nunca foi tratada como prioridade de fato, independente de política partidária. Hum. Sabe? Então, assim, historicamente, nós nunca tivemos uma política educacional colocada como centro e prioridade de uma política de Estado. Não tivemos. E aí, por exemplo, talvez isso explique um pouco dessa crise, né? Quando você falava aí, os jovens, os adolescentes chegam no final, muitas vezes, do ensino básico e não sabem o que é que vão fazer. Se nós olharmos para o universo, por exemplo, das escolas públicas, essa situação, ela é mais grave, porque assim, às vezes o sujeito termina o ensino básico e ele é analfabeto funcional. Né? Não é nem, a crise não é nem essa de não saber o que vai fazer, o que vai escolher, mas assim, aquele sujeito que decodifica, mas não entende o que decodificou. Lê, mas não sabe o que leu, não interpreta. Né? Então, essa crise é mais profunda no contexto, por exemplo, das escolas públicas, né? E por que isso se explica? E como é que isso se explica? Isso se explica, de certo modo, a partir dessa questão da não priorização dos processos educacionais, né? Agora, se a gente estende essa reflexão para outras nuances, por exemplo, a gente vai pensar, olha, as famílias, elas não conseguem ou não querem acompanhar essas crianças e esses adolescentes em seus processos de escolarização. Por quê? Né? Será que a sociedade, de um modo geral, ou seja, para essas famílias, a educação escolar é importante? Né? E o que da educação escolar é importante para essas famílias que, de repente, não entendem que é fundamental, que tem valor acompanhar ali, né, os filhos, netos, sobrinhos na escola, né? Porque assim, a gente sabe que é um processo que demanda, claro, da escola, mas demanda muito da família. Esse acompanhamento, essa orientação, né, esse diálogo, sobretudo nos espaços de educação pública, isso é fundamental. Poderíamos também colocar aqui a questão do lugar dos professores, né? A gente conversava antes de entrar aqui no estúdio sobre a ninguémdade docente, né? Então, ora, se eu vivo num país, né, numa sociedade onde a educação ela não tem o valor que deveria e ela não é prioridade, evidentemente que o professor, nesse contexto, vai ser aquele sujeito que é facilmente descartável. É uma peça da engrenagem que você tira ali, substitui por outro, e aí você coloca o profissional reda, né, num contrato precarizado, temporário, e vai ajustando de um lado e vai ajustando do outro, e de repente foram 5 professores numa mesma disciplina numa escola, e assim, então assim, é um caos que está impregnado, né? E que se a gente for parar para analisar, né, a gente precisa assim de tempo e assim decidir que caminhos, né, a gente vai tomar para fazer essa análise. Mas eu acredito muito nessa que assim o grande eixo, talvez, né, para mim, na minha compreensão, é essa lógica de não priorização histórica no Brasil, histórica. Roberta, oportunamente, eu queria que você, em poucas palavras, convidasse ou falasse sobre o seu projeto de extensão voltado para a problemática
doenças somáticas dos professores, né? Por favor. Falo sim, agradeço o espaço. Então, nós estamos trabalhando com um projeto na Faculdade de Educação da UFBA, que é um projeto que chama-se, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome que é grande, é Escutatória entre o Falar e o Ouvir em Tempos de Adoecimento Docente. Esse projeto é um projeto voltado para professores do ensino básico e ele tem por objetivo promover um espaço de acolhimento, de trocas, de promoção de bem-estar para esses professores e professoras. Então, é um projeto que vai ter ações voltadas ali para a roda de conversas, onde esses profissionais possam colocar suas dores e alegrias, né, do trabalho docente, e terão ações em formato de oficinas, e essas oficinas no sentido de promoção de bem-estar. Então, a ideia é fazermos oficinas de canto, oficinas de dança, oficinas de teatro, oficinas de saúde mental, né, com profissionais da área de psicologia, psicanálise. E esse projeto, provavelmente, ele vai ter poucas vagas, né? Terá poucas vagas, porque a gente tem um espaço muito limitado e grupo também de profissionais limitado. E aí terão 50 vagas, terá 50 vagas e as inscrições estarão abertas a partir de hoje, 31 de julho até 10 de agosto. É gratuito e precisa entrar, acessar lá, né, no link. Temos uma página de Instagram que chama-se Escutatória, né? Vocês @escutatória, vocês podem encontrar lá o link para a inscrição. É gratuito e precisa comprovar apenas o vínculo com o ensino básico. Eu vou aproveitar também para dizer, para comunicar que nós estamos com outro podcast em parceria, não é? Chamado Educast, que é um espaço aberto para todas as pessoas interessadas em educação, para ONGs, projetos sociais, docentes, professores universitários de educação básica, alunos de licenciatura, alunos de educação básica, e também nós também temos uma página no Instagram chamada Educast, né? Todos estão convidados a acessar. E se tratando das pílulas da educação, eu vou concluir aqui, primeiro agradecendo muito, Roberta, a sua disposição e a sua contribuição aqui. Foi uma coisa tão, assim, legal de ouvir falar, né? Muito aqui, acho que muito esclarecedora. E também vou dizer, assim, que aqui é vocacionalmente um espaço aberto. Isso implica dizer assim, você pode tranquilamente dizer, Lázaro, eu quero ir lá falar sobre determinada coisa, entendeu? Eu quero discutir isso aqui, eu quero falar sobre essa problemática. E está totalmente aberto para que você possa vir aqui bater esse papo, tá bom? Então, um abraço muito grande. Para mim, é assim, em tempos de mudança, uma investida boa. É a forma que eu também vou ter de retribuir, eu vou dizer isso, né? Os milhares de alunos que passaram por minha vida, as milhares de famílias que passaram pela minha vida e que continuam renovando cada vez mais o respeito, a admiração, né? Assim, então, eu sempre tive a intenção de tornar a educação uma coisa agradável. Já é de vocação da arte, né? Porque a arte diz o indizível, explica o inexplicável, né? É algo muito legal, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado por terem assistido a esse videocast. Tchau.